Deus único e verdadeiro, soberano Deus, nós te glorificamos nesta hora preciosa, Deus. Pedimos a tua graça, a tua compaixão, Senhor, para que possamos ser instruídos em toda a verdade. Por isso, Senhor, ajuda-nos, capacita-nos a entendermos, Senhor, a descobrirmos a nossa posição, os teus projetos. Nós queremos compreender verdadeiramente o que o Senhor tem para as nossas vidas. Queremos, ó Deus, estar aqui diante de Ti como alunos que possam aprender, e nós sabemos que seja o que for, sem Ti nada podemos fazer. Por isso, capacita-nos, ó Deus, pois nós confiamos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos dar sequência e vamos estar encerrando hoje as nossas análises sobre profecias bíblicas ou profecias messiânicas. Não é de forma alguma que nós tenhamos aqui visto tudo. Não. Existem milhares de profecias que falam a respeito do Senhor Jesus. São milhares, é muita coisa mesmo. Mas nós temos aqui acompanhado algumas coisas que são muito importantes para essa consumação do século, esse final da era da igreja. É isso que nós temos acompanhado. E hoje nós vamos ver no livro de Apocalipse essas profecias messiânicas. Apocalipse é o livro que fala da consumação, do final, do desfecho da história. Apocalipse é um livro dividido em vários blocos. Você vê que o apóstolo João, quando ele está ali tendo aquelas visões, ele diz: e fui levado em espírito, fui arrebatado em espírito, e fui para cá, e fui para lá. Ou seja, ele está vendo situações que não tem nada a ver uma com a outra. Existem alguns detalhes que são sequenciais, outros são completamente isolados, porque Apocalipse é um livro que está mostrando o desfecho de histórias de várias situações independentes. Por exemplo, o desfecho do povo judeu. Aí João foi lá e contemplou aquilo ali. Agora o desfecho da igreja gentílica. Aí João foi lá e contemplou aquilo ali. A questão do milênio. João foi lá e contemplou aquilo ali. São pedaços em que a gente vai vendo essas histórias que foram profetizadas, e nós entendemos de tanta maneira, nós vemos isso, o desfecho disso, o ponto final disso, nós contemplamos lá em Apocalipse. São vários pedaços. Os 144 mil é de uma história específica. Cantando o cântico de Moisés é uma situação específica. Aquele que vai receber uma pedra branca, um novo nome, aí já é outra situação específica. As bodas do Cordeiro, outra situação específica. Ou seja, os que cantam o cântico de Moisés não tem nada a ver com os que estão nas bodas do Cordeiro. Então é isso que é Apocalipse. Cada história que você tem contemplado na Bíblia, você vê o ponto final dela lá em Apocalipse. A era dos judeus, o ponto final, você vai descobrir lá em Apocalipse. A era da igreja, o ponto final, está lá em Apocalipse. A situação dos profetas, o ponto final, está lá em Apocalipse. Você discorre toda a Bíblia e consuma realmente tudo que você estudou, tem que estar de acordo com aquilo que Apocalipse está fazendo desfecho. Isto é o livro de Apocalipse. Por isso ele se chama Revelação, e muita gente já chamou o livro de Apocalipse de consumação, porque na verdade é isso que Apocalipse é uma consumação. Nós vamos então hoje seguir um pouquinho mais com profecias messiânicas, agora aqui já vendo a consumação. Então nós vamos estar nos deparando com situações que vão ocorrer na terra, algumas consumações na terra, e outras que já entram no contexto da eternidade. Apocalipse capítulo 5 diz assim:
a visão do livro selado com 7 selos e a do cordeiro. Então diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ou seja, aqui nós vemos uma situação em que o anjo até diz: Jesus, né, representado em todas essas simbologias, ele venceu. Deus queria consumar uma situação, Deus queria consumar uma história, Deus tinha planos, projetos a revelar, Deus tinha juízos a proclamar, mas era necessário que alguma coisa antes acontecesse. Jesus venceu para que esses projetos de Deus acontecessem. Ele venceu na obra que ele veio realizar sobre a terra. A luta de Jesus, a sua vitória, foi ter se entregado na mão dos homens e ter se entregado à morte. Essa foi a principal vitória de Jesus Cristo. Não foi lutar pela vida, nem por conquistas que os olhos humanos poderiam achar interessante. A principal vitória de Jesus Cristo foi conseguir ser humilde o suficiente para entregar a sua vida em resgate da humanidade. Esta foi a sua maior vitória. E com esta vitória, com a manifestação do unigênito do Pai, ele conseguiu fazer o desfecho da história. Então aqui o que vai ser aberto? Um livro. Livro é símbolo de muitas coisas. Conhecimento, né? A nível de revelação. Livro é símbolo de juízo. E talvez algumas outras coisas mais. Então, o que nós vemos nisso aqui? Que Jesus é o revelador dos mistérios de Deus. Esta é uma espécie de profecia sobre o Messias, sobre Jesus, que ele é aquele que poderá revelar os mistérios de Deus, só ele, porque ninguém, como diz aqui, nem no céu, nem na terra, e usa até uma expressão, nem debaixo da terra, ninguém podia nem olhar para esse livro. Mas aí alguém diz: não, o leão da tribo de Judá, que venceu, ele poderá abrir o livro. Então Jesus é aí aquele que vai consumar todas as histórias, porque ele tem autoridade para revelar o que precisa ser revelado, e com ele os juízos de Deus se completarão, coisas que não poderiam ser completadas com homens, porque os homens ao longo da história foram caindo. Jesus não, Jesus levou o seu principado até o fim. Ainda no capítulo 6, nós vemos: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então quem se apresenta de novo aqui nesse capítulo 6? O Cordeiro. Ele vai e desata um dos selos. Então, quem é que decreta todos os acontecimentos? A profecia aqui, messiânica, já falando de um Jesus já
glorificado, um Jesus com todo o poder nos céus e na terra, um Jesus que já tenha consumado a sua obra na terra, está dizendo que ele decreta todos os acontecimentos. Depois, na sequência do capítulo, nós vamos ver aparecer os 4 cavaleiros de Apocalipse, que trarão acontecimentos sobre a terra. Mas esses acontecimentos somente puderam suceder depois que o Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, foi lá e desatou os selos. Então, o que a profecia sobre Jesus está mostrando? Nada acontece se ele não determinar. Nada acontece se ele não disser aconteça. Nada sucederá se Jesus não permitir que suceda. É isso que está demonstrando Apocalipse. Muitos cristãos, tem crente que tem até medo de ler Apocalipse, né? Não lê Apocalipse não, me dá medo ver aquele negócio da besta, aqueles chifres, a besta com aquela cauda. Eu já vi crente dizendo, não, eu tenho até medo de ler aquilo. Quando eu começo a ler aquilo ali, eu ouço barulho, eu ouço voz, eu fico apavorado, eu nem leio. Bom, se pastores têm o descaramento de dizer, irmão, nem leia Apocalipse, porque Apocalipse ninguém entende. Se pastores dizem isso, imagina o pobre coitado do povo. São guias cegos guiando outros cegos, ambos cairão na cova. Então, o Senhor Jesus aqui, o livro de Apocalipse, está demonstrando que Jesus é o que decreta todos os acontecimentos. E muita gente, por não conhecer certas coisas, e eu até diria principalmente a consumação das narrativas do livro de Apocalipse, tem muitos cristãos que simplesmente eles são fracos. Eles não poderão sobreviver, eles levam toda uma vida de dúvida. E aqui não, aqui está dizendo sobre Jesus, que o que ele não permitir, não acontece. O que ele não determinar, não acontece. Ora, se ele que permite, se é ele que determina, eu tenho medo de quê? Do que eu posso ter medo? Se não vai me acontecer nada que não seja determinado pelo meu Deus. Eu não posso ter medo de um acidente. Claro que eu sou prudente. Claro que eu não dirijo embriagado. Isso aí é lógico. Mas eu não posso ter medo de um acidente. Eu não posso ter medo das balas perdidas. Por quê? Porque as balas perdidas são perdidas para os homens, mas não é perdida aos olhos de Deus. Nada, sabe o que é? Nada acontece se ele não permitir. Ninguém nasce se ele não permitir. Ninguém morre se ele não permitir. Ninguém adoece se ele não permitir. Os cientistas não descobrem nada se ele não permitir. O diabo não concretiza nenhuma obra se ele não permitir. É isso que a profecia está dizendo. Ele tem o poder de abrir o livro, desatar os selos dos acontecimentos. E aqui no capítulo 6, muito especificamente, nós sabemos que virão aí 4 cavaleiros, que é a falsa paz, a guerra, a fome e a morte maciça sobre os habitantes da terra, que a Bíblia chega ao ponto de dizer que o inferno o seguia, porque vai haver uma multidão massacrada que baixará ao inferno. Mas tudo isso é determinado por quem? Por Jesus. Ele que está determinando, como ele falou, eu tenho as chaves da morte e do inferno. É ele. Quem é que lança no inferno? As pessoas dizem, o diabo vai levar para o inferno. O diabo não leva ninguém para canto nenhum. Quem joga no inferno é Jesus, ele que tem poder de dizer, vinde benditos de meu Pai, ou dizer, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Tem gente que caminha na terra com mais temor do diabo do que com temor de Deus, porque os seus pensamentos estão equivocados. As pessoas dizem assim, olha, você vigia, toma cuidado com o diabo. Eu digo assim, eu não tenho que me preocupar com quem é derrotado, com quem não tem poder. Eu tenho que me preocupar com quem é glorioso, vitorioso e tem todo o poder nos céus e na terra. Eu não estou preocupado com o que o diabo poderia fazer, porque ele para mim não pode fazer nada. E exemplos disso nós temos. Um deles é o livro de Jó, né?
Então, meu irmão, o Senhor Jesus é quem decreta todos os acontecimentos. Ainda nós temos no capítulo, vamos dar um pulo ao capítulo 11. No verso 15, nós veremos aí que Jesus é dominador, que ele é galardoador. E isso nós temos identificado ao longo da Escritura. Mas aqui Apocalipse, mais uma vez, vai estar colocando um ponto final nessa história. Então, capítulo 11, verso 15, diz: O sétimo anjo tocou a trombeta, houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado, para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos quanto grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então você vê o que a narrativa está falando. Isso aqui é uma visão que João já teve aonde? Lá no céu, lá numa dimensão fora da terra, fora do planeta. E lá ele contemplou, pelas visões que Deus lhe deu, pelas simbologias, ele contemplou a consumação de todas as coisas que giram em torno da pessoa do Messias. Então isso aqui também é uma espécie, um tipo de profecia messiânica. E o que nós vimos aqui? Vimos que Jesus é dominador, né? Que aqui vai dizer, o reino, né? Na metade do verso 15, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Quer dizer, o domínio eterno, o final de toda a história é Jesus Cristo dominando sobre todas as coisas. Também aqui diz que ele é galardoador, e diz assim, no verso 18, as nações se enfureceram, chegou porém a ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, ele é quem julga, para se dar o galardão, a recompensa, né, aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto pequenos quanto grandes. Ou seja, Jesus é aquele que recompensa. Ele tem recompensa. Ora, se ele tem recompensa, a Bíblia diz que essa recompensa será segundo as nossas obras. Ora, então é aí que entra o lado que nós temos que ser espertos. Eu serei recompensado na eternidade. Serei recompensado por quê? Pelas minhas obras. Então eu vou buscar a direção de Deus e vou realizar obras. Porque lá no céu, a Bíblia mostra que existe uma grande multidão incontável aos olhos humanos, uma multidão incontável de salvos. Aí a Bíblia mostra um grupinho que tem um monte de coisas especiais. Não mostra? A Bíblia mostra gente que aprende um cântico novo, a Bíblia mostra gente que está caminhando mais perto de Jesus, mais próximo do altar. A Bíblia mostra essa diferença. A Bíblia mostra claramente que Jesus é galardoador, ele é recompensador. E a Bíblia mostra que nem todos nós no céu teremos a mesma posição. E a Bíblia mostra claramente que esta posição destacada, diferenciada que teremos lá no céu, ela é segundo as nossas obras. Então isso nos motiva. Agora tem gente que diz assim, como eu já ouvi, sei lá quantas pessoas, não, eu ser salvo já é o bastante. Não, eu não tenho essa visão. Eu ser salvo não é o bastante. Ser salvo eu sei que sou, mas existe uma estrada na frente, me proporcionando outras coisas,
outras coisas que meus olhos não viram, mas meus ouvidos já ouviram. Então, eu não vou andar em função só da minha salvação, isso eu já conquistei, eu sei bem em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso, mas além de me dar a salvação, Ele está me proporcionando outras coisas. Eu vou em busca dessas outras coisas. Eu quero trabalhar, não quero ser melhor que ninguém, mas quero ser o melhor para Jesus. Só que tem gente que é adormecido, tem gente que é estagnado, é água parada. Por mais que você chegue lá e sacuda, faça as ondas, tu dá 2 passos, quando tu olhar, ela já parou de novo. Tem gente que é assim, a pessoa não se liga, não, eu quero galardão, eu quero lá no céu ter um acesso à presença de Jesus, e se ilude, não, lá no céu todos teremos acesso à presença de Jesus, será que é? Será que teremos? Será que todos nós teremos acesso à presença de Jesus? Por que então que Gabriel, como era o nome do pai de Zacarias? Zacarias, né? É pai de João Batista, era Zacarias, já inverti, já dei a resposta. Então, quando Zacarias não creu, o que o anjo Gabriel disse para ele? Eu assisto diante de Deus. Ué, grandes coisas se todos os anjos assistissem. Eu tenho acesso à presença de Deus. Grandes coisas se todos os anjos tivessem. Por que ele mencionou isso? Ele mencionou isso porque esta posição era importante. Nem todos a têm. Senão ele mencionou, eu assisto diante de Deus. Eu não sou Deus, mas eu tenho muito poder. Sabe o que eu vou decretar? Tu vai ficar mudo até a criança nascer, porquanto tu não creste nas minhas palavras. E eu assisto, eu sou autoridade, eu assisto diante de Deus. E tem gente que está pensando que lá no céu, todo mundo vai chegar, hoje eu vou bater um papo com Jesus, eu vou jogar um xadrez com Jesus. Vai nada, irmão. Conquista a sua posição junto ao trono de Deus, aqui e agora, porque lá no céu tem separação sim. E muitas vezes nós caminhamos com uma visão dentro da igreja, que essa visão real, ela não é muito aceita, ou não encontra alojamento dentro do espírito de muitos de nós. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo é galardoador, Ele é recompensador. Ora, quem recompensa, recompensa por alguma coisa. Alguém já viu alguém dizer assim, eu estou te dando essa recompensa, mas eu não fiz nada. Existe recompensa para quem não fez nada? Mas a Bíblia diz que Jesus vai recompensar. Então, este é um dos motivos que me leva a tentar ser incansável na obra de Deus. Eu quero lá no céu conquistar algum lugar. Não quero. Eu não sei se isso é um pensamento egoísta, eu não sei o que é, mas é assim que eu penso. Eu não quero apenas estar no meio daquela grande multidão. Não quero. Eu quero fazer mais. Eu quero, além de ser parte da multidão, eu quero ainda conquistar outras coisas. Eu quero. E vou dar a minha vida para conquistar essas outras coisas. Se existir um lugar de privilégio que alguém possa sentar no trono do lado de Jesus e abraçar Ele, eu vou lutar por esse lugar. É assim que eu trabalho, é assim que eu penso. Então aqui diz ainda, no capítulo 19, muita gente vai deixando o tempo passar, um dia eu vou trabalhar para Jesus, um dia eu faço alguma coisa. Uns dizem até assim, não, quando eu me aposentar eu vou me dedicar a Jesus, né? Eu ouvi tanto isso na Igreja Batista. Quando eu me aposentar eu vou me dedicar só à obra de Deus. Quer dizer, o resto da minha vida, quando eu não tiver nada mais importante, eu dou para Deus. É o que a pessoa está dizendo mesmo. A Bíblia diz, trabalhar enquanto é dia, não trabalhar depois que se aposentar, trabalhar é já. Capítulo 19 diz assim, depois destas coisas ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia,
A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. O que nós vemos nesse verso aí, 1 e 2? Nós vemos que Jesus é adorado eternamente. Depois destas coisas ouvi grande voz, numerosa multidão dizendo aleluia, salvação e glória e poder são do nosso Deus. Quer dizer, uma adoração que será eterna. Nós vemos que Jesus é um julgador, é um vingador. Aqui no verso 2 diz, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou. Ele é vingador, não é apenas um julgamento, tu é salvo, tu é condenado, não é só isso. Vingar, vingança, é fazer as pessoas pagarem a altura dos delitos que cometeram. Vingança é um sentimento mais, vou assim usar essa expressão, não sei se é bem correto, um sentimento mais perverso, um sentimento que cobra mais, um sentimento, não sei muito bem a palavra que eu acho, sabe? Ou seja, um desejo de fazer o mal exatamente à altura do que alguém praticou. Ah, você matou? Então tu vai ser morto. Você cortou um braço? Então vamos cortar o teu braço. Você feriu um olho? Vamos ferir o teu olho. Aquilo que você fez, nós vamos fazer com você. Isso seria a vingança. Então, não é simplesmente, você matou, você está condenado. Não. Você matou, você vai sofrer, vai sentir esse mesmo sentimento da morte, além de ser condenado. Então, não é só ser julgado, é ainda vai haver ainda uma vingança. E a Bíblia está dizendo que Jesus é vingador. E nós vimos isso, temos até uma mensagem intitulada, Deus é vingador, quando o povo de Israel saiu do Egito e os amalequitas vinham por trás do povo, matavam jovens, matavam idosos, até que Moisés reorganizou o pessoal para vigiar. E depois, lá na frente, quando Deus levanta o primeiro rei, que é Saul, diz assim, para isso eu te levantei, para vingar o meu povo das atitudes dos amalequitas. Vai lá e extermina todo mundo. Nem os animais eu quero que sobrevivam naquele negócio. A ira de Deus, a vingança de Deus era tão sedenta que Saul deixou vivo o rei e animais. Deus estava tão irado que o desprezou como rei e deixou ele acabar suicidado em cima da própria espada. A vingança de Deus é um sentimento real que muita gente não tem noção. E se Deus se vinga de ímpios, se vinga também de santos. Não se vingou de Davi? Se vingou, e de tanta gente. Absalão não caiu morto pela espada, porque se levantou contra Davi? E tantas coisas não vemos em Israel. Quando o povo judeu se desviava, Deus vinha e dizia o quê? Vocês vão se alimentar dos próprios excrementos de vocês. Vou deixar uma fome nessa cidade tão terrível que vocês vão cozinhar os próprios filhos. Isso é uma vingança terrível. E a Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E eu te pergunto, quem é que sabe que Ele é um Deus vivo? Não somos nós, não? Não somos nós que usamos o título, servimos ao Deus vivo? Somos nós. E a Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então, Jesus é julgador, é vingador, é galardoador. Jesus é um justiceiro.
né? Ele faz justiça e faz ao nível dele. Ele sabe perfeitamente a que nível realizar essa justiça. Quero abrir um parêntese, saber se alguém tem alguma pergunta. Gostaria de questionar alguma coisa antes de seguirmos. Não? Tem. Vamos ouvir aqui então. É uma pergunta de um ouvinte de Teresópolis. Pastor, poderia me responder se no milênio haverá morte de seres humanos? Sim, haverá morte de seres humanos no milênio. Sem dúvida, haverá morte. Não haverá essa morte precoce, como nós temos aqui. Mas, por exemplo, existe um pensamento que não se encontra base bíblica muito explícita para se pensar sobre isso, mas muitos pastores já pregaram que se o homem não tivesse pecado, comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem jamais morreria. Isso é um pensamento até certo ponto louvável, que entendemos, porém a Bíblia não diz que o homem não morreria. A Bíblia mostra o homem vivendo muito bem, tranquilamente, mas não diz que ele não morreria, porque as pessoas dizem assim, não, mas Deus falou que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, mas nós vimos que Adão e Eva comeram e não morreram. Descobrimos que aquela morte que estava sendo referida, morte não tem o sentido de deixar de existir, mas morte tem o sentido de perda de comunhão. Eles perderam a comunhão com Deus. Eles morreram na comunhão com Deus. Esse é o principal sentido da palavra morte. Eles permaneceram vivos muito tempo. A Bíblia mostra a quantidade de anos que Adão e Eva viveram, tiveram filhos e filhas, muitos filhos e filhas. Depois Adão foi morrer lá com 930 anos, parece, uma coisa assim. Então, e durou muito. Cadê a morte de Adão? Aí muitas pessoas atribuem que Adão morreu lá com essa idade porque ele teria pecado. Não, mas o que nós identificamos como castigo imediato é que ele perdeu a comunhão, temeu a Deus, passou a se esconder. Então muita gente, baseado nessa passagem bíblica, acredita que se o homem não tivesse pecado, que ele viveria eternamente sobre a terra. E eu acredito que a Bíblia não tenha respaldo para pensarmos assim. A Bíblia não tem respaldo, nós não temos entendido na Bíblia o suficiente para pensarmos assim. Mas, fundamentado nessa linha de pensamento, muitos acreditam que, como no milênio haverá uma restauração do planeta, à semelhança dos tempos de Adão, imaginam até que no milênio não haverá morte. E mais uma vez eu digo, a Bíblia não diz que no milênio não haverá morte. A Bíblia diz que haverá uma longevidade. Imagina, hoje se vive 60, 70, 80, 90 anos, uns com muito cuidado estão chegando aí a 120 anos. Os ricos que fazem check-up o tempo todo, que estão no consultório médico toda semana, estão zelando muito pela sua saúde, estão até conseguindo viver aí 120 anos, como nós temos em alguns casos aí no Brasil. Agora, é o máximo. Imagina quem tá acostumado com uma sociedade que vive 120 anos, daqui a pouco estarmos vivendo 500, 600, 700 anos, como é a proposta do que vai acontecer no milênio. É tremendo. É tremendo isso. Mas a Bíblia não diz que não morreremos. Ela diz que viveremos muito mais. Tá ok, irmão? Então, no milênio, até que se prove o contrário, morreremos sim. Morreremos, que eu falo, não os que voltarem com Cristo para reinar no milênio, mas a população de um modo geral vai continuar nesse curso meio natural da vida. Tem mais perguntas?
Tem? Não? Alguém? Ninguém? Então nós vamos dar uma paradinha então, tomar um café e daqui a pouquinho a gente volta.